Embriogênese animal. O que é embriogênese animal? É, na verdade, o estudo de todo o período e fases de desenvolvimento que os embriões passam dentro do desenvolvimento animal, desde o momento da fecundação até a formação do feto. Então, nesse caso, para nós, isso acontece desde a hora da fecundação, que são mais ou menos 2 horas depois da relação sexual, até aproximadamente 3 meses de desenvolvimento. Então, quando isso acontece para as espécies, eu vou pegar aqui o exemplo mais importante, que é o nosso caso, que é o desenvolvimento dos cordados, dos peixes até os mamíferos, mas em especial o nosso, que é dos humanos. Quando isso acontece, na verdade, o desenvolvimento dos animais inicia quando? Espermatozoide e óvulo se juntam, juntando um N do espermatozoide com um N do óvulo, formando a primeira célula 2N do novo indivíduo, através do processo de fecundação, fertilização ou cariogamia, que é tudo a mesma coisa. Nesse caso, a primeira célula do novo indivíduo sempre se chama célula ovo ou zigoto, sempre uma célula 2N. Essa célula 2N, na verdade, a partir daí, ela não mais vai sofrer meioses, que são aquelas divisões celulares que podem criar diferenças. Se aqui começar a ter diferença, significa que é uma célula que está sofrendo mutações. Via de regra não deve acontecer. A princípio, todo mundo deve seguir do início desse momento do zigoto para frente, só fazendo cópias celulares, só fazendo mitose. Então, a mitose ela só vai criar cópia, cópia, cópia e vai duplicando sempre o número de células. Então, essa célula ovozigoto se duplica, se divide por duas e forma 2 células que passam a ser chamadas de blastômeros. A partir desse momento, todas as células que nós vamos falar aqui, todas elas são chamadas de blastômeros, individualmente. Então, esses blastômeros têm exatamente o mesmo conteúdo genético daquela lá, só que são 2 células de tamanho um pouquinho menor. Aí esses blastômeros começam a dividir, então elas viram 2, 4, 8, 16, 32, 64 e pum, estacionam nesse estágio, o estágio de mórulo. Nesse caso, o estágio de mórulo para a espécie humana, ele está se formando na saída da tuba uterina, quase caindo para dentro do útero. Lógico, desde que tenha acontecido uma fecundação. Só que aí, essa mórulo, ela é formada por de 32 até 64 células de blastômeros menores, com o mesmo conteúdo genético do zigoto, ou seja, é tudo copiado. Só que a questão é a seguinte, esse processo de formação da mórulo, ele não vai acontecer igual, da mesma forma, para todos os tipos de animais, porque nós temos uma diferença entre os animais, que é uma diferença bem gritante e bem importante, que é o quanto de comida tinha dentro do óvulo. Por que isso? Porque, na verdade, ao longo da evolução dos animais, se criou um padrão de distribuição de comida, dividido da seguinte forma. Mães que vão ter que cuidar do seu filho ao longo da vida, muito tempo, tipo a nossa mãe, que cuida da gente até os 20, 30 anos de idade, dando suporte, dando dinheiro, dando comida, te dando casa, então ela está te cuidando, de um jeito ou de outro. Então, se ela vai despender muita energia ao longo da vida dela para te cuidar, não vale a pena ela fazer um óvulo lotado de comida. Então, ela vai fazer um óvulo extremamente pobre em comida e vai deixar que aos poucos tu vai começar a crescer e ela vai te cuidando. Então, mães que cuidam muito dos seus filhos, óvulos com pouca comida. Já existem outras mães que, em vez de ficar cuidando horrores de tempo dos seus filhotes, elas cuidam quase nada ou não cuidam. Significa que elas largam o filhote no meio e tipo, se vire, né? Então, quando acontece esse tipo de situação, esse óvulo que ela vai deixar cheio de comida, porque a herança dela, o que ela pode contribuir para a vida do filho, está dentro daquele óvulo. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que esta comida que fica distribuída ou acumulada dentro dos óvulos ganha o nome de vitelo. Então, o vitelo é a quantidade de alimento disponível dentro dos óvulos. Sendo assim, o tipo de mórulo que vai ser formado depende de quantidades de vitelo diferentes de acordo com o cuidado parental. Cuida muito ou cuida pouco. Então, nós temos 4 tipos de óvulos diferentes. Os 2 primeiros aqui são os 2 mais importantes, aqueles que são relevantes e que a gente não pode esquecer, que são os 2, um oposto ao outro. O primeiro tipo de óvulo, que é o óvulo que a gente encontra inclusive na espécie humana, nos mamíferos, mas também encontra em equinodermos, tipo a estrela do mar, e no anfióxo. O anfióxo, na verdade, é o primeiro cordado mais complexo que nós temos. Significa o primeiro bichinho que vai apresentar o sistema nervoso nas costas, quase como se fosse a medula espinhal. Ele tem mais ou menos esse aspecto aqui, tá? Então, esses todos apresentam um óvulo muito pobre
em vitelo? Quase nada, significa a mãe vai ter que ficar cuidando desses filhotes. Então, nesse caso, quando a gente tem um óvulo do tipo alécito, ou oligolécito ou isolécito, que significa com pouco vitelo, quando o espermatozoide fura ele, totalmente o óvulo começa a se subdividir, segmentar e vai formar uma mórula exatamente como essa aqui. Uma mórula onde todas as celulinhas, todos os blastômeros, eles são exatamente do mesmo tamanho. E a mórula, ela é completamente destruída, ou seja, todos os fragmentos do zigoto formado é transformado em uma mórula. A mórula fica 100% igual. Por isso que a gente diz que a segmentação, que é o nome desse processo da transformação do zigoto até mórula e blástulo, é, na verdade, total, porque todo o zigoto é destruído e transformado em mórula, e igual porque as células que são formadas ali são de tamanhos idênticos. Então, segmentação total é igual, porque o zigoto se divide 100%, e porque todas as células que resultam na mórula são idênticas. Esse é o primeiro tipo, é o nosso tipo, esse é importante saber. Segundo tipo, que é de uma mãe que não cuida nada dos seus filhotes, que acontece principalmente para peixes, qualquer tipo de peixe, e para ovíparos, que são especialmente répteis, aves e alguns tipos de mamíferos que botam ovo, tipo ornitorrinco, o que não é uma coisa muito comum em mamíferos, mas tem. Nesse caso aqui, pense assim, por exemplo, uma fêmea de tartaruga ou uma fêmea de jacaré vai na natureza, cava um buraco, faz um ninho, larga os ovos e nunca mais volta a ver seus filhotes. Significa que a partir daquele momento eles estão por conta. A mãe não vai mais dar suporte, não vai dar comida, não vai dar auxílio, então se vire. Justamente por isso, essas mães deixam dentro do ovo que elas vão fazer a postura toda a comida que elas podem deixar. A herança que elas estão deixando para o filho é a quantidade de vitelo. Então, nesse caso, mães que cuidam um pouco ou que não vão cuidar dos seus filhos, um óvulo lotado de vitelo, porque é aquilo que o filho tem para poder se desenvolver. Sendo assim, nós temos um óvulo onde essa partezinha pretinha que fica em cima, que é onde fica a membrana, o citoplasma e o núcleo, é aquela parte que vai sofrer a fecundação e depois vai se transformar no bichinho. Então, aquela parte chama-se polo animal. Essa parte grande aqui, que está toda ela pintadinha, achurada, essa é a parte onde nós vamos ter todo o vitelo acumulado, chamado de polo vegetativo, que significa é o estoque de comida para abastecer a parte de cima. Então, como nós temos um óvulo dividido só com uma tampinha minúscula em cima, como se tu tivesse tirado de faca uma tampa numa laranja só na superfície, então nesse caso é só nessa tampinha que vai se dar todo o desenvolvimento embrionário. Então a mórula vai ser formada só aqui, bem em cima. Sendo assim, esse tipo de óvulo chama-se megalécito, porque é com grandes quantidades de vitelo, ou telolécito, porque o vitelo está todo na porção final. Só que aí quando o espermatozoide fecundar, ele vai fecundar aqui em cima. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que a única parte de todo esse óvulo que vai sofrer fecundação e desenvolvimento embrionário é só esse pedaço, e o resto é uma bolha cheia de comida. Então, o óvulo e o zigoto não serão 100% transformados em células para o embrião. Por isso, nesse caso aqui, o desenvolvimento de segmentação, que é o corte e o desenvolvimento do zigoto, é parcial em vez de ser total. Só que além de ser parcial, é só no disco da tampinha de cima lá. Por isso é chamado de parcial discoidal. Esses desenvolvimentos total e parcial também podem ser chamados respectivamente. O total, então, de desenvolvimento holoblástico, que significa que destrói totalmente, e nesse caso do parcial chamado de meroblástico. Então o primeiro é um total holoblástico e igual, no segundo caso é parcial ou meroblástico discoidal. Quando acontece isso, então, é só a tampinha de cima que vai virar as celulinhas da mórula, os blastômeros da mórula, ficando um óvulo depois de fecundado desenvolvido assim, só com a parte de cima, chamada de disco embrionário ou blastodisco, que é esse pedacinho aqui, que é a parte onde que o filhote vai desenvolver. E esse pedaço de baixo acaba virando um depósito de vitelo, que no caso dos ovos, das galinhas, dos jacarés e tal, é o que vai virar a gema, tá? Então, um depósito gigante de comida. Então, esse pedacinho aqui, ó, quando a gente pega ovo de galinha e abre ele, às vezes tem tipo uma tripinha branquinha, pequenininha. É essa partezinha aqui que está se desenvolvendo. Além disso, o que acaba acontecendo é que se eu pegar esse óvulo aqui e pegar e virar ele, que está com a tampa assim, virar de frente, a gente vai ver que é só um risquinho de células. Se a gente olhar em cima, assim, no microscópio, vai ser uma cicatriz em cima do óvulo, aquilo ali. Por isso que eles chamam isso de cicatrícula. É uma cicatriz pequenininha que é onde as células estão se desenvolvendo e vão dar origem para o bichinho. Então, cuidado.
esses dois tipos iniciais aqui são os dois óvulos mais importantes que a gente tem que cuidar. Aí, nós temos um segundo, ou melhor, um terceiro e quarto tipos, tá? Que é o segundo tipo de desenvolvimento, que é quando a gente tem um óvulo agora meio a meio, literalmente, metade citoplasma e metade vitelo. Por isso ele chama mediolécito ou heterolécito, que são partes bem diferentes. Só que nesse caso aqui, aos poucos, o vitelo ele começa a ser literalmente sugado, chupado pela parte de cima. Então o espermatozoide fura essa parte aqui e começam a usar esse pedaço de baixo como comida. Então o que acaba acontecendo é que os animais que vão fazer isso aqui, ao terminar o desenvolvimento, eles vão destruir 100% desse óvulo. Vão quebrar todo ele, fragmentar inteiro até o final da mórula. Quando acontecer isso aqui, a gente vai ter um desenvolvimento total. A segmentação é 100% daquele zigoto que se forma a partir desse óvulo. Mas a parte de cima, que é aquela que está mais longe do vitelo, fica menor porque tem menos vitelo acumulado. A parte de baixo, que é aquela que vai pegar mais vitelo, vai ficar com células maiores que ela está com mais vitelo acumulado. E fica assim. Então, quando acontecer esse tipo de coisa aqui, nós vamos ter células do meio para cima da mórula pequenininhas, que são blastômeros pequenos, por isso chamados de micrômeros, e do meio ponto para baixo, células maiores, onde a gente vai ter maior acúmulo de vitelo. Essas células são blastômeros maiores, chamados de macrômeros. Só que agora, como a gente dividiu totalmente aquele óvulo em uma estrutura assim, a segmentação ela é holoblástica ou total. Mas, como os resultados, as células resultantes desse processo não têm tamanhos idênticos, chama-se total e desigual esse processo que está acontecendo aqui. Então, esse tipo de processo acontece para anfíbios, né, sapo, rã, salamandra, moluscos como lesma, caramujo, ostras e anelídeos, que nem minhoca, por exemplo. Então, todos esses têm óvulos desse tipo aqui. O último tipo de óvulo que nós temos, então, é um óvulo bem pontual, bem específico que acontece só para os artrópodes, que são crustáceos, aracnídeos, insetos, né? Esses utilizam isso. É um óvulo que o vitelo fica todo voltado para a porção central. Então, justamente por isso ele chama-se centrolécito. Ele tem uma grande quantidade de vitelo, mas é toda acumulada bem no meio, bem assim. Então, bem no meio do óvulo está o núcleo, e bem no entorno do núcleo está o vitelo. Quando o espermatozoide fura esse óvulo, ele tem que passar a membrana plasmática, essa camada clara do lado de fora do vitelo, que é o citoplasma, furar o vitelo e aí acertar o núcleo. Quando acontecer isso aí, o que acaba ocorrendo é que nós vamos ter, depois da fecundação ocorrida, as células todas que vão se formar migrando do centro para a periferia, resultando em um óvulo que depois de fecundado acaba ficando exclusivamente com o vitelo no miolo e as células todas na borda. Assim, aonde a gente vai ter então somente aquela porção superficial com células e o lado de dentro completamente oco e lotado de vitelo. Por isso que a gente diz que o desenvolvimento não é do óvulo inteiro, não é o zigoto todo que se quebra e se parte, então é parcial. E como as células não ficam completamente idênticas e não é todo o óvulo que se destrói, o desenvolvimento é desigual, não é tudo do mesmo jeito. Isso aqui vai permanecer até o final da vida do bicho. Por exemplo, se a gente pegar um inseto, tipo uma barata, e pisar em cima dela, ela faz assim, e vaza todo aquele líquido que tem dentro. Significa as células do lado de fora formaram o corpo do bichinho, e o recheio era desde que o vitelo surgiu até depois no corpo do bicho adulto estava lá no meio, solto no meio de um buraco. Então, uma coisa importante salientar, que no desenvolvimento da segmentação clivagem, que é o primeiro processo do desenvolvimento embrionário, que vai desde o zigoto até a blástula, a gente só tem subdivisões daquele óvulo depois de fecundado, do zigoto. Então, quando acontece isso, o tipo de desenvolvimento depende do tipo de óvulo que foi gerado. Então, para lembrar, e a coisa mais importante, reforçando aqui, óvulos alécitos, que é o nosso caso, mães que cuidam pouco, mães que cuidam muito, portanto, óvulo lotado de comida. Depois, megalécito ou telolécito, mães que cuidam pouco, por isso, um óvulo cheio de comida. Esses são os dois exemplos mais importantes. Então, voltamos para a ideia do desenvolvimento embrionário. Sabendo que a gente veio fazendo divisão, 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 chegamos na mórula, que está caindo para dentro do útero. Neste momento, a partir daqui, a mórula ela começa a sofrer uma migração das células centrais. Então, a mórula, ela parece uma amora, tá? Ela é um monte de bolinhas, todas elas por dentro e por fora idênticas, só que é um maciço de células.
A partir do momento que vai trocar de mórula para blástula, as células que estão bem na porção centralizada, elas começam a migrar para as periferias. Quando elas começam a migrar para as periferias, o que acaba acontecendo é que a gente vai formar uma estrutura esférica com o lado de dentro, que ele é cheio de líquido. Tá? Ele não é oco, vazio de ar, mas ele é cheio de líquido. Esse buraco lá dentro chama-se blastocele. O número de células entre a mórula e a blástula é igual, exatamente igual, só muda a posição das células. Então, nesse caso aqui, a blastocele, que é quando se forma a blástula, ela na verdade está cheia de água. É a partir desse momento que começa a desenvolver daqui para dentro o filhinho e daqui para fora a placenta. Então, é na formação entre mórula e blástula que vai se dar isso. A camada de células da mórula que vai formar o envoltório, que é a placenta, chamam-se trofoblasto. E a camada de células da mórula que vai formar o embrião ali para dentro, com o desenvolvimento do feto, chama-se embrioblasto. Então, sai tudo dessa fase para cá. Então, na blástula, em especial, é que nós temos a fase de implantação dentro do endométrio, no útero. Significa, na prática, o seguinte: isso aqui está acontecendo no 6º dia após o processo de fecundação. Então, seria mais ou menos assim. A mulher fez uma relação sexual, deitou, deu uma cochiladinha, acordou, 2 horas depois, já aconteceu a fecundação, já é isso aqui. Depois, daqui do zigoto até aqui, são 6 dias. No 6º dia, ela está implantando dentro do endométrio. Significa estar grávida. Agora, quando a gente tem o uso de pílula do dia seguinte, por exemplo, a pílula do dia seguinte, ela é recomendada, pelo menos está na bula dos remédios, que ela deve ser utilizada, ou pelo menos é recomendável que se use até 72 horas depois da relação sexual, ou seja, antes de formar a mórula, para não ter risco de implantar no endométrio. Então, é para não acontecer todo esse desenvolvimento aqui. Então, uma vez formada a blástula, o desenvolvimento embrionário continua. Quando esse desenvolvimento continua, é como se um dos lados dessa bola, tá, que está cheia de água dentro, ele começasse a sofrer um dobramento do lado de dentro. Imagine que a gente pega, por exemplo, uma bola de futebol e dobra ela pelo lado de dentro, até que ela fique com este formato aqui, com uma camada da bola por dentro e outra camada da bola por fora. Na frente vai ficar um buraco, é exatamente isso. Quando a gente saiu desse estágio de esfera para esse estágio onde a bola dobrou para dentro, a gente acaba atingindo o próximo estágio embrionário, chamado de gástrula. A gástrula é chamada assim porque a partir desse dobramento aqui, o buraco aqui de dentro que vai ser formado é o sistema digestório primitivo, o sistema gástrico do embrião, que é a parte que começa a formar o estômago, o intestino dos embriões, para todos os animais. Então, esse buraco que vai ficar na entrada dessa bola dobrada, ele pode virar uma boca para os animais ou pode virar um ânus para os animais, mas isso é um assunto para depois. Então, esse buraco aqui, que pode dar origem para a boca ou para o ânus, é chamado de blastóporo. O mais complexo, que é o que surge depois na evolução, é aquilo que aconteceu com a gente. O blastóporo origina o ânus, e daí ele vai para dentro do intestino, e depois vai abrir para outro ponto a boca. Para os animais, em que o desenvolvimento é assim, e o blastóporo origina o ânus, eles são chamados de deuterostômicos. Já nos indivíduos em que esse blastóporo vai originar a boca, isso aqui vai ser o estômago, e depois vai abrir o intestino e ânus, esses são chamados de protostômicos. Então, só existem 2 animais que são deuterostômicos. Os cordados, que é o nosso caso, os peixes até os mamíferos, e os equinodermos, que é o grupo da estrela do mar, do ouriço do mar, né? Então, nesse caso, o blastóporo ele é bem importante do ponto de vista embrionário. Ainda, esse intestino primitivo que está aqui, ou sistema digestório primitivo, pode ser chamado de arquêntero. Tá? Daqui para frente ele vai sempre aparecer no desenvolvimento dos animais. Só que então, uma coisa muito relevante e importante é lembrar o seguinte: esponja no mar nunca chega a passar de blástula para gástrula. Ela para aqui. Então, como as esponjas param aqui, na fase de blástula, elas nunca vão chegar a desenvolver tecido nenhum, nem embrionário, nem tecido adulto. Então, tipo, o tecido muscular ou o tecido nervoso não existe para as esponjas. Já o grupo dos quinidários atravessa da blástula para a gástrula e param nesse estágio aqui, com uma camada que vai ficar por dentro e uma camada que vai ficar por fora. Essa camada por dentro e essa camada por fora já passam a ser classificados como tecidos do embrião. Sendo assim, se eles já passam a ser classificados como tecidos do embrião, eles são chamados ou de tecidos embrionários, folhetos embrionários ou folhetos germinativos. É a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Então, quando a gente tem um tecido embrionário de fora, esse tecido embrionário de fora é chamado de ectodermo. O tecido de dentro, que é o que reveste por dentro, é chamado de endodermo.
E o importante é ressaltar essa ideia. Todas essas células, seja da ectoderme ou da endoderme, têm o mesmo conteúdo genético desde lá do zigoto. Então, a genética não mudou. O que está mudando agora é posicionamento celular. E aí, dependendo da posição onde elas estão, elas vão funcionar geneticamente de um jeito ou de outro. Então, para os animais do grupo dos quinidários, o fim do desenvolvimento embrionário deles é aqui. E deu, acabou. É uma gástrula que se forma com apenas 2 camadas embrionárias. Só que dos outros animais que vão depois dos quinidários adiante, tipo plateuminto, nemateuminto, anelídeo, até chegar nos cordados, o desenvolvimento vai dar origem à seguinte estrutura. A parte vermelhinha que fica por dentro, ela prolifera umas células para o lado de dentro e forma a primeira camada verde que vocês estão vendo aqui. A camada preta, que ficou pelo lado de fora, ela também prolifera células para dentro e forma a segunda camada verde que vocês estão vendo aqui. Justamente por isso, pelo fato daqui estar dentro formar células e daqui estar fora formar células, cria-se uma camada entre as de dentro e de fora, e aí nós temos uma camada intermediária. Essa camada intermediária de células que vai começar a surgir, só vai nascer dos plateumintos em diante. Plateuminto, nemateuminto, anelídeo até o final. Então, quinidário termina aqui, com 2 camadas embrionárias. Todos os outros animais que passarem desse estágio e formarem a terceira camada embrionária, a verde, chamada mesoderme, esses indivíduos, então, agora têm capacidade de formar outros tecidos e outros órgãos. Então, para animais que param aqui com 2 camadas embrionárias, nós chamaremos eles de diblásticos ou diploblásticos, que significa só terminando em ectoderme. Nesse caso, o único grupo que está aqui são os quinidários, as águas-vivas, por exemplo. Antes disso, esponjas. Parou lá, então, os poríferos. Daqui para frente, com 3 camadas embrionárias, os indivíduos passarão a ser chamados de triblásticos ou triploblásticos. Então, todos vão ter essas 3 camadas. Só que essas 3 camadas podem estar achatadas, uma sobre a outra, sem espaço, ou com espaço entre elas. Se o indivíduo não tiver espaço entre as 3 camadas, que nem nesse caso aqui, ele é um indivíduo que é triblástico, mas ele não tem buraco no meio. Esse buraco, ou cavidade corporal, é chamado de celoma. E isso que a gente vai usar para classificar os indivíduos em acelomados, pseudocelomados ou celomados verdadeiros, que é com cavidade ou sem cavidade, e essa cavidade é cavidade verdadeira ou mais ou menos. Então, sem cavidades corporais, significa sem espaço entre as camadas de tecidos, acelomado. O único grupo assim é plateuminto. Depois, nemateumintos e pseudocelomado, e todo o resto dos indivíduos que vier são seres celomados. Então, daqui para frente, o que acaba acontecendo é que nós vamos ter todos os animais passando do estágio gástrico para o estágio neurológico. Então, o estágio neurológico chama-se neurula, ou fase onde se formam os neurônios, né? O sistema neurológico. Então, a neurula, ela na verdade é estudada a partir de um bicho simples, que é o anfióxo, que é o primeiro cordado que nós vamos ter, é um protocordado, tá? Então é um bichinho que existe até hoje, está lá no fundo do mar. Se eu cortar ele transversalmente e olhar de frente, é isso que eu enxergo. Mas, se eu pegar um embrião humano no último estágio do desenvolvimento embrionário, que significa lá no final do 3º mês, eu vou encontrar isso aqui, que é o embriãozinho da gente, deve ter ali em torno de 3 a 5 centímetros, uma coisinha bem pequenininha. Então, se eu cortar o nosso embrião, eu também enxergo essas coisas todas aqui. E tanto no anfióxo quanto no humano, a gente vai ter as seguintes estruturas. Primeiro, diretamente derivando dessa camada preta que ficou por fora, forma-se a ectoderme ou revestimento externo. Então, forma a camada de fora. Depois, é como se essas 3 camadas aqui, elas estivessem crescendo assim, 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 tocam e elas começam a dobrar para o lado de dentro. E nesses dobramentos se forma, no nosso caso, dos humanos, no dorso ou nas costas, o tubo nervoso, chamado de tubo neural, ou tubo nervoso dorsal, ou tubo neurológico. Para nós, que esse sistema de parte nervosa ou neurológica fica para o lado de cima, a gente chama isso de epineuro. É um indivíduo que tem desenvolvimento nervoso para o lado superior. Nos indivíduos onde esse sistema nervoso passa para o lado da barriga, como é o caso dos insetos, por exemplo, eles são chamados de hiponeuros, que é sistema nervoso por baixo. Então, no nosso caso, esse tubo neural, por enquanto, é a tua primeira linha de neurônios que está passando nas costas aqui, essa linha preta aqui por dentro. Só que, com o passar do tempo, o teu organismo vai substituir o tubo neural pela tua medula espinhal, que vai sair do cérebro, que é essa bolinha escura aqui, e vai até o final. Então, no passar do tempo, né, no desenvolvimento embrionário, de embrião para feto, ou seja, do final do 3º mês para o início do 4º mês, isso começa a virar realmente sistema nervoso. Então, até então,
são, na verdade, neurônios bem simplesinhos, ainda está recém começando a formar o sistema nervoso. Para sustentar o teu sistema nervoso adulto, então, tu tem uma camada de células rígidas, duras e ósseas, que formam a coluna vertebral. Enquanto a gente é embrião, a coluna de células que te sustenta é essa aqui, chamada de notocorda. Ela é derivada dessa parte vermelha, ou seja, vem da endoderme. Então, nesse caso, esse conjunto de celulinhas é essa linha vermelha que está aqui, ó. Se a gente cortar transversalmente, a gente vai enxergar isso aqui. Então, quando acontece isso, essa notocorda que está aqui, ela na verdade, no futuro, é substituída pela medula, pela parte dos ossos, né, da coluna vertebral, que fica com a medula pelo lado de dentro e sustenta a tua coluna vertebral. Então, esse pedaço vermelhinho do meio é a passagem do teu sistema digestório. Então, se tu cortar o corpo do nosso embrião ao meio, tu vai ver um buraco lá, que é a passagem do estômago, do intestino, né, toda a parte digestiva. E essas duas camadas verdes são as camadas formadas pela mesoderme. Só que nesse caso aqui, ó, cada uma dessas estruturas verdes fica do teu lado. Uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Então tá aqui, é um baita de um buracão dentro do teu organismo. Essas duas camadas ali são chamadas individualmente de somitos. Cada somito pode ter um buraco interno. Esse buraco interno que está no meio do somito é o tal do celoma, que no teu corpo adulto é o que a gente vai ter de espaço entre a região do pescoço e da clavícula até o teu quadril e esse buracão de ectalóide, fígado, baço, coração, pulmões, né, e todos os órgãos que estão ali dentro. Essa cavidade grandona torácica que nós temos hoje começou aqui, chamada de celoma. Então, nesse caso, os indivíduos que têm um buraco totalmente revestido por todos os lados pela mesoderme, ou seja, pela camada verdinha, esses indivíduos são celomados. Quando o buraco que está ali, ele em um dos lados tem mesoderme e outro lado tem endoderme, por exemplo, aí não é 100% revestido de mesoderme, então ele é um falso celoma ou um pseudoceloma. Então, nesse caso, só tem um animal que é pseudocelomado, só os nematelmintos, que é os vermes cilíndricos. O resto, para adiante de nematelmintos, é todo mundo celomado e tem isso aqui 100% revestido de mesoderme e, portanto, vai ter espaço para alojar sistemas maiores, que nem o circulatório, que nem o sistema respiratório, por exemplo. Então, isso faz toda a diferença no desenvolvimento dos animais. Dessa forma, a gente sabe que até aqui está chegando o final do teu desenvolvimento embrionário. Sendo assim, desse momento termina a embriogênese e começa a organogênese, que é a formação dos órgãos. Então, para que os órgãos possam ser formados, então é necessário que a gente tenha a formação dos tecidos primeiro. Então, os tecidos embrionários que nós falamos, ectoderme, endoderme e mesoderme, que estão aqui e aqui representados pelas mesmas cores, respectivamente preto, vermelho e verde, eles vão, na verdade, dar origem para tecidos adultos. Então, a ectoderme, que é a camada externa, o lado de fora, forma o tecido epitelial, que é o que te reveste, forma as tuas glândulas, e o tecido nervoso, que é o que forma todos os nervos, gânglios nervosos do cérebro, por exemplo. E a endoderme, como ela estava desde o começo só revestindo o sistema digestório por dentro, é o que ela vai fazer até o final. Da tua garganta até perto do ânus, é tudo revestido pela endoderme. Então ela forma um tipo de tecido que também faz revestimento, que é o epitelial, só que é pelo lado de dentro do sistema digestório e também as glândulas que estiverem ligadas ali, tipo a glândula salivar, o fígado e o pâncreas, e as glândulas do teu estômago e do intestino também, são formadas pela mesoderme. E por último, a mesoderme, que fica então entre a camada mais de fora do teu corpo, que é a tua pele, a camada mais de dentro, que é o revestimento do sistema digestório. Tudo que tiver no meio vem da mesoderme. Então, nesse caso, toda a parte do tecido epitelial, que é uma das camadas intermediárias, desde aqui, fica no meio das duas, mais tecido conjuntivo, que são os recheios, gordura, sangue, osso, cartilagem, tudo isso é formado pelo tecido conjuntivo. E o tecido muscular, que é aquele que garante, então, que tu tem capacidade de locomoção e também fica no meio. Sendo assim, a partir de 3 tecidos embrionários, nós temos a formação de 4 tipos de tecidos adultos: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Então, deste ponto para frente, a gente começa a formar as estruturas mais complexas, onde a gente pode ter indivíduos que se desenvolvem dentro de uma bolha cheia de água, que é o nosso caso dos indivíduos com placenta, ou para aqueles que vêm desde o começo, a partir de um megalésio, desenvolvendo a estrutura de um ovo.